Fala pessoal, como vocês estão? Então hoje nós estamos trazendo uma introdução da nossa EBD, que são dos estudos que nós estaremos fazendo agora de uma maneira híbrida, né? Nós teremos 4 vídeos, né? E hoje nós queremos explicar isso nessa aula de introdução. Nós teremos 4 vídeos, 4 estudos, onde os irmãos vão poder estudar nas suas casas e vão receber um materialzinho de apoio, um texto, onde vocês vão poder ler, escrever, fazer anotações e responder algumas perguntas, né? Então nós temos 4 estudos que serão em vídeo e o 5º estudo nós faremos ele presencial no domingo de manhã na igreja, aonde nós iremos poder compartilhar, nós vamos poder então compartilhar tudo aquilo que nós estudamos, anotamos e estudamos nas nossas casas, né? Por isso que a nossa EBD, né, ela vai continuar com a mesma sigla, né, EBD, mas com um sentido diferente. Ao invés de Escola Bíblica Dominical, ela vai se chamar Escola Bíblica Discipuladora, porque o sentido dela, o propósito dela vai ser equipar, ensinar e discipular também vocês a ter um conhecimento bíblico e teológico um pouco mais profundo a respeito do Evangelho. E nessa introdução, nessa aula de introdução, eu quero falar exatamente sobre isso, né? Sobre a importância do estudo teológico da Bíblia, da análise teológica da Bíblia, mas também junto, né, com um relacionamento pessoal com Jesus. Essas coisas elas são inseparáveis, mas nós podemos às vezes na marra separá-las, né? Então a primeira pergunta que eu quero destacar para você é o que é mais importante? Estudar teologia, ter um estudo técnico da palavra de Deus ou apenas viver o Evangelho, né? Apenas aquela parte mais devocional. O que você responderia, né? Viver o Evangelho? Não, estudar é mais importante. Porém, isso seria o mesmo que perguntar qual mão você amputaria, a sua mão direita ou esquerda, o seu braço direito ou esquerdo, né? Independente se você é destro ou canhoto, nenhum, né? Os dois são úteis para cada um de nós, né? Qual asa do passarinho é mais importante, a asa direita ou a asa esquerda, né? As duas são de suma importância, né? Por isso, é importante nós entendermos que não é possível viver o Evangelho sem conhecer a Palavra de Deus, sem conhecer as doutrinas básicas da Palavra de Deus, né? Mas também de nada adianta conhecer, entender as doutrinas, só que sem um relacionamento pessoal com Jesus. Olha que interessante. Não tem como, ou não é saudável nós conhecermos a parte doutrinária, mas sem caminharmos pessoalmente com Jesus, né? A própria palavra de Deus já nos alerta, né, desses riscos. Jesus ele fala a respeito de um tripé do nosso relacionamento com Jesus, né? Ele vai falar sobre a fé, ele vai destacar a fé, o conhecimento e o relacionamento. Fé, relacionamento e conhecimento da palavra de Deus. Essas 3 coisas são importantes, né? João 5, do 39 ao 40, ele vai destacar o seguinte, olha que interessante. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque consideram que nelas tem a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Olha que interessante, vocês conhecem as Escrituras, vocês estudam cuidadosamente elas, porque vocês entendem que nelas tem a vida eterna, mas Jesus está dizendo, vocês não querem andar comigo. Ele estava dizendo exatamente isso para os fariseus. Ele estava dizendo isso para um grupo de pessoas que tinham o conhecimento, mas que rejeitava Jesus. Então é possível nós conhecermos a parte doutrinária e não querermos andar com Jesus. Então Jesus chama a atenção para o perigo de sermos grandes estudiosos das Escrituras e ainda assim falharmos em não compreender o que é essencial nas Escrituras. O que é essencial nas Escrituras? O testemunho de Cristo e a vida eterna que nele está disponível. Então, o que é mais importante na Bíblia é Jesus revelado para nós. E é com ele que nós devemos nos relacionar no nosso dia a dia. Por isso, conhecimento sem Jesus é moralismo, né? E moralismo não leva ninguém à salvação, a perdão de pecados. Conhecimento sem Jesus é moralismo, é legalismo, né? E não vai salvar pessoas, vai continuar levando pessoas para o inferno. Por isso, em nenhum momento Jesus está dizendo que nós não devemos estudar. O que ele destaca é que nós devemos ter um coração que ama, mas também um coração que serve.
Sendo assim, nós podemos ter um relacionamento saudável e espiritual com Jesus a partir do conhecimento bíblico. Ou seja, nós só podemos ter um relacionamento saudável e espiritual da Bíblia a partir de um relacionamento com Jesus. A nossa interpretação e visão bíblica só vai ser saudável se nós andarmos com Jesus, senão ela não é válida para as nossas vidas, né? Então, a Bíblia é o único livro em que podemos encontrar salvação e vida eterna. E nós encontramos salvação e vida eterna na Bíblia porque ela revela Jesus. Ou seja, a Bíblia não é um livro mágico, né, que vai ter ali alguma série de encantos que nós iremos a não. A Bíblia é importante para nós porque a Bíblia revela Jesus. Se tirar Jesus da Bíblia, não vira só conhecimento técnico, vira só um livro de história. Porém, né, nós corremos o risco de possuir um grande conhecimento bíblico e não nos relacionarmos com Jesus, ou seja, não entendermos o que é essencial para as nossas vidas. Assim, então, o objetivo da nossa escola bíblica discipuladora é te ensinar a conectar as doutrinas bíblicas básicas ao nosso dia a dia, à nossa vida cotidiana, né? E que aí sim, a partir desse conhecimento, você possa melhorar o seu conhecimento e o seu relacionamento com Deus, mas também o seu relacionamento com o próximo. Ou seja, o nosso objetivo é que o nosso caráter seja moldado ao caráter de Cristo, né? O nosso objetivo e propósito nessa escola, né, é que nós tenhamos o nosso relacionamento com Deus aprimorado e melhorado. Não apenas isso, mas o nosso relacionamento com o nosso irmão. E aí, com isso, nós queremos formar em nós, a partir do Espírito Santo, né, o caráter de Cristo. Por isso, é importante entender que conhecimento não é apenas para pastores, né, para pessoas, para profissionais da religião, por assim dizer, né, líderes, mas para todos nós, né, a responsabilidade de compreender, de viver a fé, ela não é exclusiva de líderes espirituais ou líderes religiosos, pregadores, pastores e assim por diante, mas é uma responsabilidade de todo cristão, porque cada um de nós vai prestar contas diante de Deus em relação à nossa postura sobre a responsabilidade que temos em relação à sua palavra. Todos nós iremos prestar contas do que você fez a partir daquilo que você conheceu e da disposição que você tinha da Bíblia também a você. Por isso porque todo cristão tem um chamado a fazer discípulos, né? Não são só os líderes religiosos que têm a missão de fazer discípulos, mas todos nós. Porém, o que engloba fazer discípulos, né? Vamos fazer discípulos, tá? Mas o que isso engloba? O que faz parte disso? Então, fazer discípulos engloba defender a fé. Você vai chegar num momento em que você vai ter que defender o porquê você crê assim. Então, engloba defender a fé, engloba ensinar, engloba corrigir, engloba aconselhar. E a pergunta é, você está preparado para se colocar no lugar que Deus quer que você esteja? Você está preparado para fazer aquilo que Deus quer que você faça? Você tem conhecimento para isso? Você tem a habilidade que isso exige? Então, quando você vai evangelizar alguém, você vai precisar conhecer a Bíblia. Quando você vai discipular alguém, você vai precisar conhecer a Bíblia. Quando você vai ensinar alguém, você vai precisar da Bíblia também. Então, você está nessa condição, né? O que você diria se alguém dissesse que a Bíblia foi adulterada? Você foi lá evangelizar alguém e falou, não acredito nesse negócio de Bíblia porque foi tudo adulterado. O que você diria para ela? O que você diria se ela dissesse que quem crê em Deus é ignorante? Esse negócio de crer em Deus é ignorância, né? Eu sou ateu, ou seja, eu sou uma pessoa muito mais racional, né, do que vocês. O que você diria para ela, né? Ou o que você diria se alguém dissesse que não, Deus não se importa com regras, não, Ele ama todo mundo, quer que todo mundo seja feliz, Ele quer que nós sejamos livres, né? O que você responderia para ela? Você teria que ter um conhecimento básico para aí sim pregar o evangelho para essa pessoa, né? Então, o objetivo dessa classe, né, de escola bíblica é servir, te preparar, te equipar para servir e discipular. Por isso essa classe te ajudará a melhorar o seu conhecimento sobre Deus e também sobre a sua vontade. Mas também vai te ajudar a defender a sua fé diante de questionamentos próprios, porque você também vai questionar a sua fé, mas também de
de outras pessoas que você conhece e se relaciona, né? E isso também te levará a um nível mais elevado de maturidade espiritual, porque talvez você seja um alvo fácil para falsos pastores, para falsos profetas, falsos mestres, né? E esses falsos mestres, eles nem sempre aparecem, né, na TV pedindo dinheiro, né, como era antigamente, uma pessoa que vai te manipular. Os nossos falsos profetas nos dias de hoje, eles estão bem mais arrumadinhos, com uma voz muito mais suave, com uma ótima comunicação e de uma forma muito sutil eles acabam deturpando o evangelho, transformando ele numa autoajuda, transformando ele num melhoramento pessoal, transformando ali numa forma de prosperidade espiritual, mental, né, ou até financeira, de que ele vai realizar todos os seus sonhos e fazer todas as tuas vontades. Você tem condições de destacar, né, aqueles falsos mestres ali, né, influências que deturpam o evangelho, né? Então o objetivo é te dar essa forma de pensamento crítico e também conhecimento para saber lidar e se defender disso também, né? Então todo o nosso conhecimento, para a gente encerrar, todo o nosso conhecimento deve nos diminuir e nos levar ao serviço. Conhecimento não é para a gente se orgulhar, conhecimento não é para a gente contar vantagem. Todo o nosso conhecimento deve nos diminuir e nos levar ao serviço. Se seu conhecimento não te leva a servir, o seu conhecimento é inútil, né? O conhecimento que não te leva a amar a Deus, a servir ao próximo e à sua igreja, e a humildade pode até mesmo ser uma fé demoníaca. E eu vou repetir isso aqui. Se o seu conhecimento não te leva a amar a Deus, a amar o próximo, a servir a sua igreja e a humildade, o seu conhecimento pode ser demoníaco, ou seja, ele pode ser do diabo, né? Porque o Tiago vai nos dizer, né, até os demônios creem e tremem, ou seja, os demônios eles têm um conhecimento, só que esse conhecimento não leva a servir, eles têm um certo tremor, mas não o levam a adorar, também não o levam à humildade. Por isso que Deus nos dê a graça e nos abençoe nessa tarefa de amar e discipular. Amém? Que o Senhor possa estar te abençoando grandemente. Eu tenho apenas umas perguntinhas aqui no fim para você refletir, né? Em primeiro lugar, qual o perigo de sermos apenas grandes estudiosos da Bíblia, né? Qual o perigo de ser apenas um grande conhecedor da Bíblia? Você consegue explicar isso? Ou seja, qual o perigo de apenas conhecer? Ser apenas um grande conhecedor da Bíblia. Em segundo lugar, você já esteve em uma situação onde não conseguiu explicar algo que parecia importante para alguém? Ou ficou sem ter o que dizer depois de alguém compartilhar o seu desânimo com Deus ou com a igreja? Como foi isso, né? Você já ficou numa situação que você não sabia o que falar, não sabia como se comunicar e parecia importante? Você pode explicar, você pode anotar isso para compartilhar com a gente depois. Em terceiro lugar, você consegue identificar erros nos pastores ou influencers que você segue e compartilha? Você diz, olha, isso aqui é bonito, mas, poxa, não parece bíblico. Não parece isso que é o Evangelho. Você consegue identificar? Já conseguiu fazer isso? Em último lugar, você também já acreditou que teologia é coisa de pastor? Né? Até que ponto a teologia pode influenciar a sua vida? Né? O que você acredita a respeito disso? Né? Você pode responder essas perguntinhas e você pode compartilhar com a gente no nosso estudo. Então, no nosso próximo encontro presencial. Então, essa é uma aula introdutória, ou seja, ela ainda não é a primeira aula. A primeira aula será a próxima, que o vídeo será lançado, mas aqui o objetivo é introduzir como as coisas vão funcionar e como as coisas vão acontecer. Esteja orando, esteja buscando a Deus, esteja lendo a sua palavra e juntos nós queremos ter essa caminhada de adoração, de estudo, de discipulado e de ensino, tá bom? Que Deus te abençoe e nos vemos na próxima aula.